A Copa do Mundo acabou de entregar uma daquelas histórias que parecem roteiro de filme. De um lado, a Espanha, uma das seleções mais fortes do planeta, cheia de talento, tradição, controle de jogo e expectativa de brigar pelo título. Do outro, Cabo Verde, estreando em mundiais, carregando o peso de representar um país inteiro em um palco gigantesco. E no meio de tudo isso, um personagem roubou a cena, Vozinha. O placar foi 0-0. Mas esse empate não teve nada de comum. Para a Espanha foi um tropeço. Para Cabo Verde foi um feito histórico. E para Vozinha, goleiro de 40 anos, foi um daqueles jogos que podem eternizar um nome na memória de uma Copa. A Espanha entrou em campo com a obrigação de vencer. Era a favorita, tinha mais posse de bola, mais volume, mais jogadores conhecidos e mais pressão para assumir o controle do Grupo H. Só que futebol não se ganha apenas com favoritismo. Copa do Mundo tem dessas coisas, quando a bola rola, o peso da camisa ajuda, mas não resolve tudo. E Cabo Verde entrou disposto a transformar a estreia em um recado para o mundo. Desde o começo, a Espanha tentou impor seu estilo. Toques curtos, circulação de bola, aproximação, paciência para encontrar espaço. Só que do outro lado havia uma seleção muito concentrada, fechando caminhos, brigando por cada metro do campo e entendendo que aquele jogo precisava ser disputado com inteligência. Cabo Verde sabia que não teria a bola o tempo todo. Sabia que a Espanha pressionaria. Mas também sabia que se resistisse, poderia criar uma das grandes surpresas do torneio. E resistiu. O grande símbolo dessa resistência foi Vozinha. O goleiro cabo-verdiano apareceu nos momentos mais importantes e fechou o gol quando a Espanha parecia pronta para abrir o placar. Teve finalização defendida, bola perigosa afastada, pressão espanhola controlada e uma atuação que cresceu a cada minuto. Quando um goleiro começa a defender tudo em uma partida de Copa, o jogo muda de temperatura. O adversário começa a se irritar. A torcida começa a acreditar. E o time que estava apenas sobrevivendo passa a sentir que pode fazer história. Foi exatamente isso que aconteceu. A Espanha até criou chances. Teve bola no travessão, tentativas de jogadores importantes e momentos em que parecia questão de tempo até o gol sair. Mas o tempo foi passando, a rede não balançou e a confiança de Cabo Verde foi aumentando. Cada defesa de Vozinha parecia valer mais do que um lance comum. Era como se ele dissesse para os companheiros: aguentem mais um pouco, hoje dá. E deu. O empate em 0-0 virou o resultado mais surpreendente da Copa até aqui. Não porque a Espanha tenha sido eliminada ou porque tudo esteja perdido para os espanhóis. Nada disso. A Copa ainda está começando. Mas porque uma seleção estreante conseguiu segurar uma das favoritas em sua primeira partida no maior torneio do planeta. Isso não é pouca coisa. Isso é história. E quando a gente fala em Copa do Mundo, história pesa muito. Para Cabo Verde, esse jogo não foi apenas sobre um ponto na tabela. Foi sobre afirmação. Foi sobre mostrar que a seleção chegou ao Mundial para competir, não apenas para participar. Foi sobre um grupo de jogadores que entrou em campo sabendo que quase todos olhariam para a Espanha, mas que saiu de campo obrigando o mundo a olhar para eles. E Vozinha virou o rosto dessa noite. Com 40 anos, ele não viveu apenas mais uma partida. Viveu uma consagração. Em uma era em que o futebol valoriza velocidade, juventude e promessas milionárias, um goleiro experiente mostrou que leitura de jogo, liderança, posicionamento e sangue frio continuam sendo decisivos. Ele não precisava ser o jogador mais badalado em campo. Precisava ser o mais importante. E foi. Esse é o tipo de atuação que muda a narrativa de uma seleção. Antes do jogo, muita gente talvez olhasse para Cabo Verde como uma equipe simpática, uma estreante que teria dificuldades contra uma potência europeia. Depois do apito final, o olhar muda. Agora Cabo Verde passa a ser visto como um time organizado, competitivo e capaz de incomodar adversários grandes. E a Espanha? A Espanha sai pressionada. Quando uma favorita estreia empatando 100 gols contra uma seleção estreante, a cobrança vem imediatamente. A pergunta não demora: faltou criatividade? Faltou intensidade? Faltou agressividade? A equipe teve volume, mas não conseguiu transformar domínio em gol. E em Copa do Mundo isso pode custar caro. Não basta controlar a bola. É preciso decidir. Esse resultado acende um alerta para Luís de la Fuente e seus jogadores. A Espanha ainda tem qualidade de sobra para reagir, mas a margem de erro diminui. Em um grupo com Uruguai e Arábia Saudita também no caminho, cada ponto pode fazer diferença. O empate não elimina ninguém, mas muda o clima. A estreia que deveria trazer confiança agora traz cobrança. E esse contraste é o que torna a história ainda mais forte. De um lado, a frustração da Espanha. Do outro, a celebração de Cabo Verde.
Para os espanhóis, 2 pontos ficaram pelo caminho. Para os cabo-verdianos, aquele ponto valeu como vitória simbólica. Porque quando uma seleção faz sua primeira partida de Copa e segura uma potência, o empate tem gosto diferente. Tem gosto de orgulho. Tem gosto de pertencimento. Tem gosto de nós chegamos. A imagem de Vozinha saindo como personagem do jogo resume tudo. Ele representa o sonho de quem esperou anos para ver seu país naquele palco. Representa a força de uma seleção que talvez não tenha o mesmo orçamento, o mesmo elenco estrelado ou a mesma tradição, mas que teve coragem, disciplina e um goleiro inspirado. E Copa do Mundo ama esse tipo de personagem. Todo mundial tem seus favoritos, seus craques, suas seleções badaladas. Mas também tem os heróis improváveis. Aquele jogador que muita gente não conhecia e em uma tarde, vira assunto no mundo inteiro. Vozinha entrou nesse grupo. Ele não precisou marcar gol, não precisou fazer drible, não precisou levantar taça. Bastou proteger a meta de Cabo Verde contra uma das maiores forças do futebol mundial. E isso é gigantesco. Também é uma história que mostra por que a Copa é tão diferente de qualquer outro torneio. Em uma liga, um empate pode ser apenas mais uma rodada. Na Copa, um empate como esse vira memória coletiva. Um país pequeno para os padrões do futebol mundial segura uma potência. Um goleiro veterano faz uma partida enorme, e o mundo inteiro entende que ali aconteceu algo especial. Agora, a pergunta é: esse empate foi apenas uma noite inspirada ou o começo de uma campanha surpreendente de Cabo Verde? A resposta virá nos próximos jogos. Cabo Verde ainda terá desafios enormes pela frente. Mas uma coisa já mudou: ninguém mais pode olhar para essa seleção como figurante. Depois de segurar a Espanha, Cabo Verde ganhou respeito. E respeito, em Copa do Mundo, é uma arma poderosa. Para a Espanha, o caminho será de reação. A equipe precisa transformar posse em perigo real, velocidade em agressividade e talento em resultado. Porque se tropeçar novamente, o que parecia apenas um susto pode virar problema sério. Em Copa, não existe muito tempo para corrigir. São poucos jogos, pouca margem e pressão máxima. Para Cabo Verde, o desafio é outro: manter os pés no chão sem perder a coragem. O empate contra a Espanha pode dar confiança, mas também aumenta a expectativa. Agora todos vão assistir com mais atenção. E quando uma seleção surpreende, o próximo adversário já entra mais alerta. Mesmo assim, nada apaga o que aconteceu nessa estreia. Vozinha fechou o gol. Cabo Verde segurou a Espanha. E a Copa ganhou uma história daquelas que fazem o torcedor lembrar porque ama futebol. Porque futebol não é só favoritismo. Não é só nome. Não é só ranking. Futebol também é resistência, emoção, coragem e oportunidade. É o goleiro de 40 anos vivendo uma tarde gigante. É a seleção estreante desafiando uma potência. É o placar zerado contando uma história enorme. No papel, era jogo para a Espanha vencer. Dentro de campo, virou noite de Cabo Verde. E talvez essa seja a melhor definição da Copa do Mundo. O torneio onde uma defesa pode virar manchete. Um empate pode parecer vitória e um goleiro pode se transformar em símbolo de um país inteiro. Se você gosta de histórias de Copa, daquelas que vão além do placar e mostram o lado imprevisível do futebol, já se inscreve no canal, porque esse Mundial está só começando e já deixou claro que ninguém está imune a uma surpresa.